Seja bem-vindo aqui, eu sou o Júnior Lima, sou cabeleireiro há mais de 25 anos e tenho um objetivo aqui com esse vídeo. Talvez você pense que seja simplesmente fazer um curso, pegar uma tesoura, um pente e sair cortando. Tem um caminho mais teórico e científico para a gente pensar sobre isso. Tudo na vida nós temos estratégias. Sobre o corte não é diferente, né? Nós temos que ter também estratégias para fazê-lo. Por onde começo a cortar? E a primeira coisa que eu quero trazer com você, o primeiro ponto aqui, é pensando o seguinte: preciso ser cabeleireiro para aprender a cortar cabelo? Sim ou não? Será que eu preciso ser um profissional cabeleireiro para cortar? Na verdade, você não precisa. Você pode ser simplesmente um cortador, né? Existem muitas pessoas, inclusive eu tenho um amigo que ele é designer de sobrancelha e ele é apaixonado por corte. E quando eu fiz os meus cursos, né, fiz um curso internacional, ele chegou a ir a Londres para fazer curso de corte e ele faz corte porque ele é apaixonado por corte. Ele não faz mais nada. Ele não faz cor, não faz mecha, mas ele só corta. É possível você ser um cortador sem ser cabeleireiro. Porém, a consideração é que você vai precisar de habilidade, você vai precisar de desenvoltura que o cabeleireiro já tem. Quais são essas habilidades e desenvolturas? A forma de você pegar no cabelo, como você maneja o pente, a tesoura, como você divide, como você desembaraça o cabelo. Você vai ter que passar por isso, você vai ter que aprender isso. O fundamento do corte está nisso, saber dividir, saber desembaraçar, mas você precisa ter as habilidades de um cabeleireiro para ser um cortador. A gente conhece hoje um mercado que tem muitos cabeleireiros que não cortam cabelo. A gente tem no mercado cabeleireiros também especialistas, porque o curso ele faz o quê? O curso ele te forma, né, como um cabeleireiro como se fosse um clínico geral, né, com conhecimento em todas as áreas, mas não dominando em todas as áreas. Por exemplo, você tem cabeleireiro que só faz mecha. Eu tenho amigos que não cortam, que não fazem colorimetria, né, que não fazem cor, fundamentos de cor, tudo isso, mas são feras em mechas, são pessoas experts em mechas. Você tem cabeleireiros, por exemplo, que só penteiam. E você tem cabeleireiros também que só cortam, especialistas em cortes. Você tem cabeleireiros hoje que são especialistas em alisamento. Então, hoje nós temos muito mais especificação, nós temos mais especialistas nas áreas. Quando eu comecei, né, na área, né, e antes amigos que são mais velhos que eu, não era assim, o cabeleireiro tinha que ser completo, ele tinha que fazer do corte até o permanente. E eu já fiz a opção, né, de não fazer permanente, fiz vários cursos, mas eu fiz a opção de não fazê-lo, porque realmente não me identifiquei com a área. Então, da minha geração para cá, os cabeleireiros se tornaram muito mais especialistas nas suas áreas respectivas. Então, na minha época, eu tinha que estar mais adequado ao mercado, à necessidade. Então, quando se falava que era um cabeleireiro, naturalmente se entendia que ele dominava a colorimetria, dominava as mechas, reflexos, luzes na época, o corte, o penteado, os alisamentos permanentes. Então, isso era uma cultura daquela época. Mas, hoje, você não precisa ser cabeleireiro para ser um cortador. Porém, muito mais valioso quando você é cabeleireiro, porque você já tem esse domínio e, além disso, porque o cabeleireiro, além dele dominar, né, esse movimento, essa fundamentação do corte, ele também tem o entendimento de como aplicar a cor no corte. O corte, ele dá identidade para a sua cliente. O corte dá identidade para o ser humano. Você consegue identificar as pessoas com a sua personalidade com o corte. E a cor, a mecha, ela dá a amplificação nesse corte. Então, quando você é um cabeleireiro cortador e você conecta corte, cor, o teu potencial profissional, ele amplia 10 vezes mais. Ou seja, a sua cliente vai confiar muito mais no seu trabalho. Hoje, a gente tem uma estatística de que 10% do mercado de cabeleireiros somente cortam. Então, você tem 10%. Se nós tivéssemos hoje 100 cabeleireiros no Brasil, só 10 cortariam. Cortariam como que eu estou dizendo, né? Aquele cabeleireiro que domina o corte. É um mercado muito amplo. Então, se você é cabeleireiro e ainda não é cortador, esse é o momento de você ficar aqui nesse vídeo aprendendo, né? Ouvindo essa oportunidade. Quero começar a cortar. Por onde eu começo? Bem, começa por aqui. O entendimento de que você não precisa ser cabeleireiro, mas se você for, você já tem um ganho, você já tem um plus. O segundo ponto é o corte com misticismo. Eu quero tirar esse misticismo. Todo mundo diz que cortar é muito difícil. A gente percebe, eu ministro alguns cursos, estou sempre ouvindo isso.
cortar é muito difícil, Júnior, cortar é muito difícil, eu sei fazer mecha, eu sei fazer cor, mas paira num contexto meio místico, porque desde a escola, aquilo já começa sendo feito um movimento de dificuldade, ou seja, uma atmosfera de dificuldade, e isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Tudo que é novo hoje, amanhã é velho. Tudo que você aprendeu hoje, amanhã você não vai precisar aprender, você já domina. O corte é como qualquer outra área. O corte é como a área de colorimetria, o corte é como a área de mechas, o corte é como a área de penteado. Tudo você precisa aprender. Só que quando você vai aprender, você tem as dificuldades naturais. Você não conhece, você não sabe e por isso você tem aquela dificuldade, tanto no intelecto quanto na prática. Você teve a dificuldade de entender o científico do corte, beleza, mas você vai chegar um momento que você vai entender porque o professor está ali explicando. Também a dificuldade de manusear. Eu tive dificuldade com a escova. No início da minha carreira, a minha maior dificuldade era a escova. Eu achava que eu ia ser um cabeleireiro que eu não ia conseguir escovar um cabelo. Porque a coisa de você dominar o secador com a escova, segurar a mecha, e prender, isso era para mim incrível. E quando eu vi esse domínio, eu ficava abismado e doido para aprender. Então eu pratiquei muito, consegui o domínio. Então o corte é isso. Não tem esse misticismo, você não pode agregar isso à sua mente. Não é difícil. Ele é simplesmente uma oportunidade nova de que você vai aprender e vai ter as dificuldades normais para executar, para aprender essa arte, tá? As escolas nacionais, elas têm um princípio de formação, elas não têm um princípio de capacitação. O tanto que se você já cursou em escolas, provavelmente você saiu inseguro. Por quê? Porque você não tinha aulas periódicas com pessoas para fazer o corte, ou para fazer a colorimetria, ou para fazer as mechas. Você fez uma ou duas e, na verdade, no final você fez lá uma prova e ganhou a nota para ser o suficiente para você passar. Não é isso que acontece? Nesse caso, nós precisamos de uma escola que seja uma escola de capacitação, que é o que tem acontecido com os cursos online. Ou seja, você compra o curso, você tem acesso àquele vídeo ali para o resto da vida. Você fica às vezes com 1 ano, 2 anos, 10 anos, para a vida inteira, podendo assistir aquele vídeo 50 vezes. Então ele acaba sendo muito mais capacitador do que a aula presencial, que você às vezes vai lá, você vê alguém fazendo e depois você tem que reproduzir. Você tem mais vantagem. O online, você tem essa possibilidade de estar voltando no curso, E uma outra coisa também é acabar com esse fantasma. Eu vejo mais medo nisso do que qualquer outra coisa. Por quê? Todo esse contexto místico de que é difícil, as escolas falam e você vê amigos falando, é muito difícil cortar, está mais na cadeia do medo, da insegurança, do que propriamente na dificuldade real. Por quê? Você fica com medo de cortar e medo de errar. O medo de errar faz o quê? Cria essa dificuldade, esse misticismo de que é difícil. E aí, como a maior parte das pessoas não querem arcar com essa responsabilidade, eu abro mão dele. E às vezes eu fico louca para aprender a cortar. Eu queria ser um cortador de verdade, queria ser um cabeleireiro cortador eficiente, onde as pessoas me conhecessem, queria ser essa pessoa referência na minha cidade, no lugar onde eu moro, mas eu acabo não sendo. Então, o misticismo sobre corte é uma tremenda mentira. Vai lá no meu Instagram, como eu estou explicando, para você cortar. Vai lá, tem as aulas. Vai lá e veja, comprove, vê se não é fácil cortar com linhas paralelas, em caimento natural, é tudo fácil. Você só precisa perder o medo. Uma terceira coisa é que, para começar a cortar, você precisa saber o que é o corte. Se eu te perguntar, ou se sua cliente te perguntar o que é o corte, como é que você responde? É simplesmente um desenho? É simplesmente uma forma? Então, olha só, quero simplificar para você. O corte é um conjunto de linhas e ângulos que promove formas ilimitadas, desenhos ilimitados na cabeça das pessoas. Seja ele de forma lisa, seja ele de forma densa, seja ele de forma rala, seja ele com cacho, sem cacho, com ondas, sem ondas. O corte é esse conjunto de linhas e ângulos que consegue promover os desenhos, as esculturas no cabelo. E isso sabe o quê? Para você que não gostava de geometria, é geometria pura. O corte é geometria pura. Então, se você pensar que é geometria pura, já facilita. Nós temos 3 ângulos, geralmente que nós utilizamos, que é o ângulo de 0 grau, caimento natural. Nós temos 45, que é o ângulo do volume, que a gente faz aquele Chanel bonito, que a gente faz a graduação, que a gente chama de graduação. E a gente tem o 90 graus, que é o ângulo da textura, as camadas que a gente faz no cabelo tão famosas, É geometria pura. Nós temos linha reta, nós temos linha diagonal, nós temos linhas verticais, linhas horizontais. Então, tudo isso faz parte desse universo. Corte é isso. É um conjunto de linhas, é um conjunto de ângulos que a gente consegue
criar formas ilimitadas para todo tipo de cabelo, para todas as pessoas. E o corte também, ele é o quê? Ele é a ferramenta que transforma as pessoas por isso. Por esse poder que você tem, ter essas linhas, o domínio dessas linhas, desses ângulos, você consegue transformar as pessoas. Imagina isso, olha, cabeleireiro é uma profissão privilegiada, porque a gente dá identidade às pessoas. A gente transforma as pessoas identificando elas. Você reconhece pessoas pelo corte de cabelo. E detalhe, todo ser humano precisa. Você conhece algum ser humano que não corta cabelo? Provavelmente sim. Mas todo ser humano precisa de um corte de cabelo, desde pequeno. E isso é uma certeza de que o mundo depende de nós. O mundo sem os cabeleireiros, sem os cortadores cabeleireiros, vamos dizer assim, ou sem os cabeleireiros cortadores, seria um mundo feio. As pessoas teriam uma imagem distorcida. Por quê? Precisa da gente para a gente estar mudando, para a gente estar moldando o formato do rosto, as linhas do rosto, achando a melhor cor, potencializando esse corte. Então, o mundo precisa da gente. O corte também, ele promove sensações e emoções o tempo todo. Se você já corta, se você já é do mercado e você já atende pessoas, você sabe que quando acerta o corte dela, quando ela se olha no espelho com aquela imagem que você produziu, aquele sonho dela, gera uma emoção boa, gera uma coisa boa dentro dela. Ela vai lá e conta para um monte de amigos dizendo que você é a pessoa que corta bem o cabelo, que você é um profissional incrível, que você é a pessoa mais capaz do mundo. O corte, você que é cabeleireiro e não corta, pensa sobre isso. Começar a cortar, você precisa saber o que é o corte. O corte é isso, é essa potência na vida das pessoas. Você muda a realidade, você cria emoções na vida da pessoa que ela nem imaginava, ela não conseguia nem mais se enxergar. Mas você é capaz de fazer isso. Esse é o poder do cabeleireiro. E essa certeza eu falo baseado nas décadas. Quando você olha a década de 20, você remete ao corte. Quando você olha até a década de 50, de 60, de 40, de 70, de 80, de 90 e por aí vai, você tem a marca nos cabelos. Você pode ver que nos anos 40, anos de guerra, as mulheres usavam aqueles cortes muito quadrados. Nos anos 50, aqueles penteados bonitos, aquele corte Chanel lindo. Nos anos 70, 80, aqueles repicados maravilhosos. Então, tudo isso marcou a década. O corte tem essa capacidade, a capacidade de te transformar, a capacidade de transformar os seus clientes. Como ficar longe dessa ferramenta tão poderosa? Por onde eu começo? Eu começo entendendo isso tudo. Esse quarto ponto é o tema da nossa aula. Quero começar a cortar. Por onde eu começo? É o seguinte, é a consciência do querer. O que é, Júnior, a consciência do querer? A consciência do querer é você saber sobre o velho ditado, querer é poder. Quando isso se faz real na minha vida? Júnior, quando que querer é poder? Poxa, eu queria ter uma Ferrari, mas eu não posso. Júnior, eu queria fazer uma viagem pelo mundo, mas eu não posso. Pois é, há essa confusão com esse ditado, querer é poder. Esse ditado, ele quer informar para você o seguinte, querer é poder quando está ao seu alcance. Quando aquilo está na medida que você consegue segurar, apanhar, isso está no seu alcance. Querer aprender está no seu alcance? Querer cortar o cabelo, querer aprender a cortar está no seu alcance? Sim ou não? Se sim, é verdade. Querer é poder. Você pode alcançar essa realidade. Querer é poder porque eu alcanço. Está na minha possibilidade, na minha racionalidade, no meu intelecto, na minha disposição, aprender a cortar. Eu posso. Uma segunda coisa, você está disposto a entrar nessa aventura, que é aprender? Por que isso? Por onde eu começo, Júnior? Primeiro, eu começo querendo. Bem, segundo, eu alcanço esse querer? Alcança, você é capaz de alcançar. Terceiro, isso não pode ser pensado como uma forma de dinheiro, de comércio simplesmente. Isso tem que estar em você. Você precisa desejar aprender a fazer corte. Não pode ser simplesmente, Júnior, eu vou aprender a cortar porque todo mundo que corta ganha dinheiro. Bem, eu sei melhor que ninguém, porque eu corto muito cabelo. Eu faço muitos cortes por dia. E eu sei que o corte é o serviço mais lucrativo que nós temos dentro do salão de beleza. Certo? O que você gasta? Você só gasta a sua experiência, o seu tempo, a tesoura, o pente. É só isso. É um corte com custo irrisório. É o serviço que mais dá lucratividade. Você tem que pensar que o dinheiro vai ser uma consequência disso. Por isso, eu quero aprender, eu quero entrar nesta aventura, estou disposto a entrar nessa aventura e não quero fazer isso como um comércio, mas quero fazer isso com prazer.
quero ter realmente alegria. Eu sei que a dificuldade vai acontecer, mas eu quero me tornar um cortador de verdade. E outra coisa, eu pagaria por esse conhecimento? Quanto que eu pagaria? Quanto eu estaria disposto a pagar para aprender a arte de cortar cabelo? Será que eu estaria disposto a me dedicar fielmente? Será que eu estaria disposto a pagar ali, focado com esse objetivo de me transformar num verdadeiro cortador? Isso aí são os pontos do querer é poder. Querer e poder, ele se faz real na sua vida quando ele está ao seu alcance. Eu não posso ter uma Ferrari, porque eu não posso alcançar. Eu posso até talvez lutar a minha vida com o meu trabalho, com o meu esforço, até o ponto de conseguir, sim, mas hoje não está ao meu alcance. Então eu preciso entender que querer é poder no meu alcance hoje. O que eu posso hoje? Eu posso aprender? Bem, então é por aí que você começa. É aí que você começa. Eu posso aprender a cortar. A iniciativa é um valor. É um valor empregado na minha vida e na vida de todo mundo. Quando você tem a iniciativa de fazer as coisas, tudo acontece. Quando você tem a iniciativa de ajudar alguém, você tira aquela pessoa de uma situação difícil. Quando você tem a iniciativa de atravessar uma velhinha na rua, beleza, você faz. Isso é um valor. Mas isso é um valor por quê? Porque ela é que starta. É ela que começa, é ela que dá o primeiro passo. Então você precisa também ter essa consciência de ter a iniciativa. A iniciativa faz parte desse jogo. Uma outra coisa é pensar também que o conhecimento, buscar o conhecimento, ele precisa estar muito esclarecido. Porque olha só, nós temos um conhecimento gratuito. Nós temos hoje a internet que oferece tudo para você, se você clicar ali no YouTube, se você for no Google, tudo. Você tem material para tudo. Então, esse conhecimento gratuito é um conhecimento que está acessível a qualquer pessoa, a quem tem dinheiro e a quem não tem dinheiro. Por exemplo, é muito difícil você ter um curso presencial gratuito, mas você tem a formação, você tem informação na internet suficiente hoje para fazer. Você pode até encontrar cursos presenciais gratuitos, mas é mais difícil. Mas hoje você tem o conhecimento gratuito. A intenção de pensar no conhecimento gratuito, você dá mais valor àquilo que foi de graça ou mais valor àquilo que é pago? Na maioria das vezes, a gente dá mais valor do que a gente paga, porque dói aonde? No nosso bolso. O brasileiro se preocupa muito com o bolso. É aqui que dói. Então eu dou mais valor a esse conhecimento pago. A gente também tem o conhecimento pago que é absorvido. A gente tem o conhecimento pago que não é absorvido. Você conhece pessoas, e talvez você esteja também nesse quadro, pessoas que são capazes de pagar muito caro por um curso e não aproveitá-lo. São pessoas capazes de pagar um curso e não saber o valor real dele. Mesmo que ele tenha doído no seu bolso, você não dá valor. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Paguei e não usufruí daquele material que me foi oferecido. Certo? Então, o conhecimento pago e absorvido é o conhecimento que vai te dar o resultado que você busca, o resultado de. E para isso, você precisa identificar qual é o melhor curso. Qual o curso, Júnior, eu devo fazer? O curso que você se identifica. É esse, Júnior, que o cara fala, poxa, eu consigo entender, a linguagem do curso é fácil, o cara fala uma facilidade, eu consigo compreender a conexão dele comigo, ou seja, a oratória dele é boa, a didática do curso, olha, é perfeita. É esse curso que você tem que fazer. Não fica atrás de 200 cursos e fazendo um monte de curso ao mesmo tempo. Eu tenho dito isso em todos os meus vídeos. Segue alguém, procure alguém que você se identifica e segue com ele até um caminho onde você vai estar mais seguro. Bem, depois você descola e começa a conhecer outras pessoas para diversificar o teu conhecimento. Mas primeiro, se embasa, se fundamenta dentro desse conhecimento. Muitas vezes você pode até falar, Júnior, mas eu comprei o curso de alguém que eu me identificava e foi horrível. Bem, tudo bem, tá certo. Agora olha só, estrutura isso para você. Olha só, vai no Facebook, vai no Instagram, vai na rede social dele, no YouTube, vai lá e veja. Assista bastante vídeos dele. Não sai comprando, não. Para e faça isso. Eu me identifico com isso de verdade? Agora, por que eu me identifico? É simplesmente porque a oratória dele é boa, porque a didática dele é boa, ou porque eu realmente aprendo com ele? Se ele é capaz de te ensinar, de ele passar conhecimento suficiente para você mudar o seu estado que você está agora. Pô, Júnior, eu não sou um cortador, eu tenho insegurança, eu tenho medo. Bem, então eu preciso de alguém que me ensine com muita identificação e com muita seriedade, com muita verdade. Alguém que não me engane. Vá lá e faça uma pesquisa, não tenha preguiça. E faça disso, faça dessa identificação a sua razão para você aprender a cortar.
Uma outra coisa também é que você precisa praticar sem preguiça. Há uma dificuldade muito grande na prática do corte. E eu tenho dito, ao longo dos meus 25 anos, essa experiência que eu adquiri, se alguém tivesse me dito lá atrás, Júnior, compra uma boneca e pratica os fundamentos do corte nessa boneca. Olha, eu digo com toda certeza para você, isso seria muito diferente. Sabe por quê? Praticar sem preguiça é um passo absurdo, porque isso vai te levar ao sucesso. Agora, praticar sem preguiça, sem depender de alguém, ou seja, você só depende da sua boneca, ela está debaixo do teu braço, na tua mochila, olha, isso vai te avançar muito mais. Na minha época, as bonecas eram muito caras, era difícil a gente conseguir uma boneca. Era tudo importado. Hoje não. Hoje você consegue uma boneca por R$300, R$400, para você treinar os fundamentos do corte. O que são os fundamentos do corte? É a divisão, é o desembaraçar, é você saber fazer o movimento de pente e tesoura, a pegada do cabelo, né? A pegada do pente com a tesoura, a pegada do pente com os dedos. Esses fundamentos, essa desenvoltura, você só vai dominar o corte depois que você tiver. Eu conheço muita gente que corta, mas é horrível. A divisão é horrível, o desempenho é horrível. A pessoa fica mais de 1 hora, às vezes, cortando, mais de 40 minutos fazendo um corte. E quando você domina isso, olha só, você ganha em tempo, você ganha em limpeza e você ganha a atenção do seu cliente. Quando o seu cliente vê que você domina, que a divisão do seu cabelo, o jeito que você penteia, o jeito certo, você não sai puxando o cabelo arrebentando tudo, você sabe desembaraçar, você sabe dividir, a sua divisão fica perfeita. Seu resultado com certeza vai ser de um profissional que vai ser alçado pelas suas clientes. Pensar que você precisa de uma boneca é um esforço que vale muito a pena. Talvez você esteja numa situação difícil, uma situação mais delicada, mas olha só, é um esforço que eu não abro mão. Se você tiver uma boneca e praticar os fundamentos do corte, vai ser muito mais fácil para você aprender a cortar. Então, não abra mão de uma boneca. Não precisa ser uma boneca top. Você consegue bonecas até de R$100. Com cabelo mais sintético, sim, mas é só para você treinar os fundamentos do corte. Depois que você treinou, tá ali fundamentado, vai em asilos. Eu fui em asilos. Eu ia muito em asilos para quê? Muito não, mas frequentemente eu ia em asilos para cortar os cabelos. Eu sabia que eu estava fazendo bem e eles também estavam me fazendo bem. Porque ali eu ouvia histórias e eu conseguia praticar a minha insegurança. E também em feiras de ação social, né, quando tem essas feiras comunitárias, eu também ia. E eu ia fazendo como? Eu fazia o simples, eu fazia o que era mais fácil. Então eu ia ali e me aplicava. Eu tenho clientes até hoje, olha só, 25 anos de carreira, quando eu fiz a minha primeira feira, que foi a feira do Sesc, aí fazem feira de aplicação de flúor, né, de medida de pressão, fazem aquelas feiras gerais. Uma colega que dava aula no Senac, ela me chamou e eu fui lá e até hoje eu tenho clientes dessa feira, você acredita? 25 anos depois. Então foi ali que eu me consolidei, né? Também fazendo, porque eu ia perdendo o medo e é uma possibilidade para você. Mas antes, compre sua boneca, tá bom? Nós temos aqui o nosso último passo, né? Nosso ponto quinto, que é a iniciativa com continuidade. Porque muitas vezes a gente pode até ter a nossa iniciativa. A gente tem a iniciativa de fazer, de querer, de aprender, a gente tem isso. Mas a gente consegue, até pela nossa cultura, a gente consegue abandonar isso. Na maioria das vezes, eu percebo que as pessoas têm aquele desejo, aquela vontade, mas elas vão perdendo conforme a dificuldade. Por isso, comece e não pare. Segundo, compre uma boneca. A boneca você não precisa das pessoas. Você vai treinar nela. Vai chegar um momento que você vai precisar das pessoas, mas nesse primeiro momento, compra uma boneca. Pratica nela porque ela não fala, ela não ouve, ela não reclama e ela vai te ajudar nisso. De repente pode ser, hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma boneca, eu não tenho dinheiro para nesse momento investir. Bem, realmente fica mais difícil, né? Mas olha só, de qualquer maneira, se você tem a possibilidade, nesse momento de não fazer, comece a juntar. Faça um programa, como a gente está fazendo aqui. Existe o princípio. Por onde eu começo? Existe esse princípio. Comece assim, pensando que eu vou comprar uma boneca, não tenho dinheiro agora, mas eu vou comprar. Outra coisa, Júnior, eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Bem, então vai no conhecimento gratuito. Dê valor a esse conhecimento gratuito que tem na internet. Tá de graça ali para todo mundo. Pô, só se você não tiver internet, aí é mais difícil, mas acho que todo mundo hoje tem internet. De alguma forma tem internet. Então vá na internet, vai no conhecimento gratuito. Vai lá e procure, registra e vai aprendendo, mete o couro. Né? Compra um pente, uma tesoura e sai fazendo. Acredito que você talvez já esteja na área, então é mais fácil, certo? Você pode pagar. Primeiro investimento, compra uma cabeça. Segundo, compra um curso, né? Que isso vai te ajudar. E é muito importante, gente, você também considerar, às vezes a gente tem vergonha de pedir as pessoas para a gente treinar. Mas olha só, para isso existe parente.
Para isso, existe pai, mãe, tio, tia, prima, primo, amigo. Eu treinava pente tesoura no meu gato. Eu botava meu gato no colo e ficava treinando, fazendo um movimentinho assim, né? Eu passava o pente, aí segurava o pelo, aí botava o pente aqui e aí vinha e fazia, né, como se eu estivesse cortando. Aí voltava. E o gatinho ali, né, ficava quietinho, né, porque ele gosta de carinho, né, o gato gosta de carinho, e aí ele ficava ali tranquilo comigo, e eu ali ficava aproveitando dele e dando carinho para ele. São motivações, são situações que você tem que muitas vezes aplicar, né, porque era a forma que eu conseguia de alguma forma treinar. Eu não tinha boneca, as pessoas não estavam sempre à disposição, mas eu treinava no gato. Em consequência disso, minha mãe, santa mãe, as nossas mães, né, santas mães, deixam a gente parar a pontinha. Então começa parando a pontinha. Para a sua pontinha, vai fazendo devagarzinho, a irmã, a tia. Então os parentes são isso. Então vá pelo natural, vá pelo que é mais fácil. Comece pelas pontas, comece pelos parentes, porque eles vão dar oportunidade. Olha, não tenha vergonha de pedir. Pô, mas eu vou pedir, mas ela vai dizer que não. Tudo bem, o não você já tem. Mas olha só, não tenha vergonha de pedir. Por onde eu começo? Pedindo às pessoas. Peça. Sabe por quê? Vai chegar um momento em que as pessoas vão querer começar, vão pagar para cortar com você. Né? Muitas pessoas, graças a Deus, eu conseguia, muitas pessoas, os meus pais, né? minha família me deu muito apoio para fazer isso. Eu comecei com minha tia, né? Eu ainda vou contar minha história em algum momento. Eu comecei com minha tia, né? Me forçando a aprender, ela me matriculou num curso. Eu tive essa facilidade, mas talvez você não tenha. Então eu tô te dando a dica, não tenha vergonha. Vá nos asilos, vá para as feiras, vá aos seus parentes, as pessoas que você tem mais intimidade, os amigos. Sabe aquele amigo parceiro, parceira? É ela que vai deixar. Então faça isso, porque depois que você fizer a pontinha certinha, ela vai dizer, poxa, ele cortou meu cabelo certo, ela cortou meu cabelo muito bem. Pronto, você já ganhou, então você já sabe. O próximo corte você faz o mesmo. Procure fazer uma sequência para que você ganhe domínio. E depois você segue, tá bom? Uma outra coisa também é você não se entregar ao seu autossabotador. O autossabotador, ele faz o que com a gente? Ele começa a colocar a preguiça em primeiro lugar, ele começa a colocar as desculpas em primeiro lugar, e ele faz com que o medo te domine. O júnior autossabotador, ele não quer fazer um monte de coisa, e ele fica inventando as desculpas para não fazer. Então, olha, vamos matar o autossabotador. Com ele, você não vai começar. E talvez você esteja fazendo essa pergunta, quero começar a cortar, Júnior, e por onde eu começo? Talvez seja simplesmente uma vontade, mas não seja um querer, certo? Então o autossabotador, ele vai tentar te sabotar o tempo todo, é você tentando te sabotar o tempo todo. Eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que pegar fulano, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer a janta, eu tenho... Isso são falas do autossabotador. Vamos matar ele, vamos acabar com ele, porque senão você não vai começar nunca. E talvez ele esteja dominando sua vida, né? Você não começou por isso. Então, olha só, para a gente concluir, quero só fazer um resumão contigo, uma conclusão. Você precisa ser cabeleireiro para aprender a cortar cabelo? Não. Você pode ser um cortador sem ser cabeleireiro, condicionando as habilidades que você de um cabeleireiro tem de dominar, o desembaraçar, o dividir. O cortador vai ter que ser assim, como eu já disse. Um amigo meu é um designer de sobrancelha e é um exímio cortador, né? Mas ele conseguiu ter essa habilidade, treinou essa habilidade do cabeleireiro, do dia a dia, para ser um cortador. O misticismo, o medo é que te trava. Não tem a ver. Todas as escolas, você ouve que é muito difícil cortar. Por quê? Porque você não se deu tempo, você não se questionou sobre ter a possibilidade, ter um momento de aprendizado. Todas as profissões, tudo na vida que você vai aprender, é difícil no início. É fato, mas é difícil porque você não conhece. A partir do momento que você adquiriu o conhecimento, já se tornou fácil. Aquilo que é novo hoje, amanhã é velho. Aquele conhecimento que era tão difícil, tão diferente, já não é mais, porque é velho, você já aprendeu. Terceiro ponto foi que para começar a cortar, você precisa saber o que é o corte. O que é o corte? Bem, o corte é um conjunto de linhas, um conjunto de ângulos que formam criatividade infinita para fazer no cabelo das pessoas. É isso que dá identidade às pessoas, é isso que cria emoções na vida das pessoas, é isso que identifica as pessoas, é isso que traz alegria na vida das pessoas, é isso que transforma. Bem, Júnior, quero aprender a cortar, por onde eu começo? O tema da nossa aula. Primeiro, pela consciência do querer, você precisa querer. Querer é poder. Quando? Quando eu alcanço. Bem, então eu quero aprender, eu posso aprender. Com conhecimento gratuito, com conhecimento pago e aproveitado. Aprendo a cortar por onde? Pela iniciativa. A minha iniciativa é sempre disposta a aprender, a pegar minha boneca, colocar ali e treinar. Mas principalmente o curso que você se identifique.
O curso que alguém não fale besteira. Júnior, mas eu comprei um curso e deu errado, o cara me enganou. Tudo bem, isso faz parte também da escolha que nós fazemos. Mas isso também nos gera a experiência de aprender que esse tipo de discurso não serve mais para mim. Então eu vou conseguir, no próximo curso, acertar a pessoa que eu vou escolher para ser o meu mentor, para ser o meu mestre. E uma coisa, gente, olha só, corte é curso intelectual, mas também é braçal. É o curso que precisa fazer, você precisa fazer, é a prática. Você precisa praticar muito. Eu digo isso, quanto mais pratica, mais você consegue, mais resultado. O corte que você fez hoje com a sua limitação, amanhã você já quebrou, você já desmembrou um monte de coisas que você não vai precisar mais daquela limitação. Pelo contrário, agora você já conseguiu. Hoje você não erra, porque aquele erro foi a construção do acerto do próximo corte. Isso precisa ficar claro para você, porque praticar é estar assim, disposto a isso. E principalmente, é praticar sem preguiça. Lembra? Matar o autossabotador, que ele te sabota, mas eu quero matar ele. E também, fechando, o valor da iniciativa com continuidade. Você precisa valorizar esse passo que você deu, porque senão você para no meio do caminho. Nós brasileiros somos muito imediatistas e nós queremos tudo pronto, tudo para ontem. Mas esse é um engano, porque as coisas não são assim, a vida não é assim. Nós construímos nossa vida ao longo de anos, nós construímos a nossa carreira ao longo de anos, nós criamos maturidade ao longo de anos, nós aprendemos as coisas ao longo de anos. Então a iniciativa que você teve para ser um cortador, por onde começar é isso, é querer e saber que a iniciativa tem que ter uma continuidade. Espero que essa aula tenha te ajudado. Se você quer começar a cortar, diga, olha só, eu já sei por onde começar. Que esse vídeo possa abençoar a tua vida, possa te ajudar e até o próximo vídeo. Um abraço.